Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje estarei apresentando exercícios um pouco mais complexos sobre a primeira lei de Ohm. Para dar início, vamos apresentar o seguinte exercício. Dado o circuito abaixo, que é esse, determine o valor da corrente IA, que passa pelo resistor de 20, o valor da corrente IB, que passa pelo resistor de 80, o valor da tensão V0, ou seja, V de saída, que está sobre o resistor de 80 também. Primeiramente, iremos fazer a associação de resistores para que possa determinarmos uma corrente total, a corrente que a fonte nos fornece, ok? Verificando, o que nos convém analisar é pegar esses dois resistores e fazer uma associação em paralelo, que é a que mais nos convém pela facilidade e terem dois pontos em comum, ok? Fazendo isso, então, teremos que a fórmula para calcular é 1 sobre a resistência equivalente, que é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 80. Temos que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 16. Invertendo ambas as frações, temos que a resistência equivalente é 16 ohms. Okay? Com isso, podemos redesenhar esse nosso circuito da seguinte maneira. No lugar dessas duas resistências, no qual associamos, podemos representar por uma só resistência de 16 ohms, correto? A fim de calcularmos a corrente elétrica, fazemos outra associação de resistores, só que agora é em série, do resistor de 4 com 16, para que assim possamos aplicar a primeira lei de Ohm. Então, fazendo a associação desses dois resistores em série, temos o seguinte desenho. A resistência equivalente é igual a 4 mais 16, que a resistência equivalente total agora, a nova resistência equivalente, é 20 ohms. Redesenhando o circuito, podemos representar com a fonte de 50 volts com a resistência de 20 ohms. Ou seja, todo o meu circuito, no qual eu mostrei pela primeira imagem, eu posso representar dessa seguinte forma, apenas com resistor de 20 ohms, correto? Que a partir dessa imagem podemos adquirir uma corrente no qual a fonte fornece através do resistor 4. Porém, essa ainda não é a corrente B nem a corrente IA. Para encontrar a corrente, temos a primeira lei de Ohm, que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Isolando a corrente, temos que tensão é sobre resistência. Essa corrente é a corrente do gerador. Então, é a corrente total que o gerador fornece toda essa minha carga, de 4, de 20, ok? Então, tem que a tensão é 50, a resistência é 20, tendo que a corrente que o gerador me fornece é 2,5 ampere, correto? Que é essa que sai na imagem anterior, que é a que sai do gerador e passa pela resistência de 20 ohms. Porém, essa resistência de 20 ohms é a representação, ou seja, a associação de todos os resistores. E como eu faço para saber agora qual corrente passa por cada resistor? Eu necessito redesenhar meu circuito daqui para trás, para voltando ele na sua origem, correto? Retornando ao passo 1, temos a seguinte situação. Voltando para a minha primeira associação, que foi de dois resistores em paralelos, eu tenho que seguinte situação. Bom, a corrente gerador passa pelo resistor de 4 e passa pela resistência equivalente de 16. Porque esse circuito meu é em série. Em série a corrente não muda, só a tensão que se altera, correto? Então eu vou ter essa corrente gerador que vai passar pela minha resistência de 16. Com isso eu consigo calcular a tensão sobre esse resistor de 16 ohms. É essa que foi ilustrada. Tensão 16 ohms sobre o resistor de 16 ohms é igual a resistência vezes a corrente, tendo que minha tensão ali então é 16 vezes minha corrente de 2,5.
Então eu tenho que a tensão sobre esse resistor de 16 ohms é 40 volts, correto? Bom, eu sei então que sobre esse resistor de 16 ohms eu tenho 40 volts. Eu vou reescrever meu circuito, ou redesenhar meu circuito na forma original, no qual foi apresentado meu exercício, porque eu tenho a seguinte situação. 16 ohms é a associação de 20 com 18, com 80, perdão. Quando eu volto eu sei então que meu resistor de 20 está em paralelo com o meu resistor de 80. Eles possuem dois pontos em comum. Isso me permite a fazer o quê? Que a tensão sobre o resistor de 16 ohms é igual à tensão sobre o resistor de 20, que é igual à tensão sobre o resistor de 80. Correto? Esses pontos no qual eu citei, esses dois pontos são iguais, não tem nenhuma resistência entre eles. E embaixo também não tem nenhuma resistência entre os dois pontos. Com isso eles são pontos eles são pontos comuns. E quando eu associo esses dois resistores, eu não altero esses pontos. Ou seja, esses dois pontos estão entre o resistor 16 da figura ao lado. Então, entre esses dois pontos, eu tenho 40 volts, que é dado da seguinte maneira. Então, eu tenho que a tensão sobre o resistor equivalente a 16 ohms é igual à tensão sobre o resistor de 20, que é igual à tensão sobre o resistor de 80, pelo seguinte fato. Com isso, resta-nos calcular a corrente, sabendo a tensão sobre ambos os resistores. De início, iremos calcular a corrente A. A corrente A é dada pela tensão sobre a resistência. Eu sei que a tensão sobre o resistor de 20 é 40 volts e a resistência é 20. No entanto, eu tenho uma corrente IA de 2 A descendo. E também resta-me calcular a corrente B, que é dada por V sobre E. A tensão sobre esse resistor é os mesmos 40, porém a resistência agora é 80 ohms. Com isso, eu tenho a corrente de meio ampere. Beleza? Tendo essas duas correntes, no qual foi dada, matei uma parte do exercício. A outra é encontrar a tensão V0. Que essa tensão V0 é a mesma tensão sobre o resistor de 16 ohms. Que é, então, a tensão V0 é 40 volts, correto? Tem um outro exercício abaixo, que é para determinar tensão V1, tensão V2, tensão V3, tensão V4, VAB e a corrente. Nesse determinado circuito, a tensão V1 como é representado nele, com as seguintes polaridades, sem alterar as polaridades no qual ele pede. Okay? De inicial, vou juntar todas as fontes de tensão da seguinte maneira e vou fazer uma tensão equivalente. Nesse sentido, pegando, a tensão total vai ser o quê? Tensão do gerador de 12 volts, menos a tensão do gerador de 5, mais a tensão do gerador de 8. Sempre que eu pego a flecha do início para o bico dela, se eu rodar no sentido horário pegando a flecha do começo para o bico, eu falo que ela é positiva, por isso o gerador é positivo. E quando eu pego a flecha do bico para a traseira dela, eu considero ela sendo negativa, correto? Então com isso eu tenho que a minha tensão total é 12 menos 5 mais 8. Minha tensão total é 15 volts. Agora eu vou juntar todas as resistências. Tem a resistência de 10, mais 15, mais 6, mais 8, mais 11. Sendo que todas as resistências então em série eu posso fazer essa associação. No final eu tenho uma resistência total de 50 ohms. A representação de todo o circuito dado posso ser dessa seguinte maneira. Uma fonte de tensão de 15 e um resistor de 50 ohms. Agora eu estou a fim de calcular a corrente total, que é essa representada. Pela primeira lei de Ohm eu tenho a seguinte formulação. Isolando a corrente eu tenho tensão sobre resistência. Corrente
eu tenho que minha tensão é 15, resistência é 50, então minha corrente total, a corrente total que está circulando nesse circuito em série, no sentido convencional, é de 0,3 ampere. Bom, essas duas imagens, eu posso representar toda a imagem da esquerda como essa única imagem, com uma fonte e uma resistência para calcular a corrente equivalente, a corrente que prevalece, que está nesse circuito. Bom, inicial, no final das contas, iremos calcular o VAB. Para calcular esse VAB, precisamos calcular o V1, V2, V3, V4, V5. Tendo a corrente T e a resistência, facilmente conseguimos calcular o V1, V2 e assim por diante. Primeiro, tem que ter essa seguinte definição: por onde uma corrente entra é mais, por onde ela sai menos. Ok? Em todos os resistores eu vou fazer essa associação e representar com a seta para dizer que ali possui uma queda de tensão. Bom, primeiro eu vou calcular a tensão V1. Tensão V1 é igual a R vezes I, é 10 ohms vezes 0,3, que é a corrente. Tenho V1 igual a 3 volts. O cálculo de V2 é a mesma maneira. Pela lei de Ohm, eu tenho que a resistência é 15 e a corrente é 0,3. Então, o meu V2 é 4,5. Perceba que a polaridade no qual eu indiquei em vermelho, mais e menos, é igual à polaridade que ele nos deu no exercício, de mais e menos. Percebe-se que o V3 irá se alterar. O cálculo de V3 se dá da seguinte maneira: resistência é 6 e a corrente é 0,3. Meu tensão sobre o resistor 3 é 1,8. Porém, minha polaridade no qual minha corrente entra é inversa na qual ele dá no exercício. Por onde minha corrente entra sempre é mais, por convenção. E ele nos deu menos. Então, eu tenho que fazer a inversão de sinal. Meu V3 tem que ser igual a menos 1,8 volts. O V4 se dá da mesma maneira. Eu tenho 8 ohms vezes 0,3. Meu V4 é 2,4 volts. O cálculo de V5 é a mesma coisa. Resistência de 11, corrente 0,3. Meu V5 é 3,3 volts. Percebe-se que o V3 também, a polaridade do qual eu indiquei, é invertida na qual ele nos deu no exercício. Com isso, eu preciso inverter a tensão, o meu sinal de tensão. Meu V5 tem que ser igual a menos 3,3, porque foi a tensão que ele pediu, correto? Com isso, tendo o valor de todas as tensões, eu consigo calcular a tensão AB, no qual foi citado. Eu vou girar no sentido horário da flecha AB, pegando do ponto A, passando para o B, passando no resistor, fonte e o resistor de 10. Vou girar nesse sentido, pegando VAB, ok? Mais V1 menos V12 menos V5 igual a 0. E o que acontece? Percebe-se que eu peguei essa malha A, B e girei ela. Porém, em qual sentido? Girei no sentido anti-horário. E sempre que eu começo do final da flecha para o bico dela, eu considero que ela é positivo, certo? Então tem que meu VAB, eu isolo ele, vai ficar menos V1 mais V12, que é a tensão do gerador, 12, mais V5. Eu tenho menos 3 mais 12, menos 3,3. Meu VAB é igual a 5,7 volts. Naquele ponto AB, entre o ponto AB, eu tenho 5,7 volts. Ok? Bom, pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Compartilhe com os amigos. Espero entender sobre os exercícios de primeira lei de Ohm. Qualquer dúvida, pode perguntar nos comentários ou entrar em contato conosco em qualquer uma das nossas redes sociais ou e-mail que se encontra abaixo. É isso e muito obrigado.